Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto, hoje com vocês aqui diretamente do Supremo para trazer uma matéria extremamente interessante e que está despencando em prova, que é falar sobre falência e recuperação judicial. Nós vamos trabalhar nesse nosso bloco disposições comuns, vale tanto para falência, quanto para recuperação judicial. E temos uma legislação própria para essa matéria, que é a Lei 11.101. Isso mesmo, 11.101 é a legislação que nós vamos trabalhar, nós vamos ficar nela. Todos os artigos que eu trabalhar aqui são artigos dessa legislação. Por isso eu peço muita atenção de vocês, muito cuidado, porque é nela que nós vamos trabalhar. Pessoal, quando há uma dificuldade para o empreendedor, ele tem a opção de pedir uma recuperação, seja judicial ou extrajudicial, ou se não tiver jeito mesmo, ter a falência decretada. Essa parte de insolvência, de dificuldade, ela está prevista na Lei 11.101, e é a lei que nós estamos aqui trabalhando, e nós vamos fazer aqui esses dispositivos comuns de maneira bem simples, para que você consiga compreender e não tenha dificuldade. O que pesa bastante? Os artigos. Lei seca. Os que eu disser aqui, você marque e depois faça a leitura com calma aí no seu estudo, na sua revisão. Primeiro ponto, essa lei se aplica ao empresário individual ou sociedade empresária. Tanto um quanto o outro nós vamos chamar aqui de devedor, mas só é considerado apto, tem legitimidade aqui, empresário ou sociedade empresária. Isso é o que está previsto lá no artigo 1º. O artigo 1º da lei deixa claro que essa lei disciplina a recuperação judicial, recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referido simplesmente como devedor. Então veja, nós vamos chamar de devedor, mas lembre, é empresário ou sociedade empresária. Tá, o que isso quer dizer? Não se aplica aos demais. Não se aplica à associação, fundação, partido político, organização religiosa. Ah, minha sociedade de advogados vai pedir recuperação judicial. Não pode, porque ela é uma sociedade simples, ok? Empresário ou sociedade empresária. Beleza? Isso é importante. Não esqueçam disso. Legal, isso aqui é um primeiro ponto. A lei vem e, segundo ponto aqui da aula, exclui alguns sujeitos. Fala, ó, tem uma turma aqui que eu vou excluir. É a turma do artigo 2º. Veja que nesse artigo 2º, diz assim, essa lei não se aplica. Aí faz uma divisão, inciso 1º e inciso 2º. O inciso 1º traz duas sociedades, empresa pública e sociedade de economia mista. O 2º já traz instituição financeira, pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Então, aqui, nós temos os excluídos. O que você vai fazer? O inciso 1º são os totalmente excluídos. Jamais a lei aqui será aplicada à empresa pública ou sociedade de economia mista. São os totalmente excluídos. Já o inciso 2º, nós chamamos de parcialmente excluídos. Porque, num primeiro momento, eles não serão realmente atingidos, vamos dizer assim, utilizar dessa legislação, porque serão encaminhados para um procedimento específico, chamado de liquidação extrajudicial. Mas lá poderão ser direcionadas para a lei falimentar. É uma possibilidade. Por isso, pessoal, muita atenção, nós temos aqui os parcialmente excluídos. Artigo 2º é importantíssimo. Como é que você vai lembrar deles? Veja, você está aí se preparando para exercer a sua função, vai ter uma boa remuneração. Então, onde você coloca seu recurso? Numa instituição financeira, ou numa cooperativa de crédito, ou até numa sociedade capital.
Com bom recurso, você vai comprar um veículo, consórcio, e vai pegar o veículo e fazer um seguro, sempre tendo um bom plano de saúde e fazendo sua previdência complementar, já que o serviço público agora já não é, em tese, assim, suficiente para trazer essa segurança financeira na sua última fase de vida. Por isso, nós temos aí essa forma de você lembrar quanto aos parcialmente excluídos. Ok, então já sabemos a quem se aplica, artigo 1º, ao devedor, quem está excluído, artigo 2º, parcial ou totalmente, e o terceiro ponto da nossa aula, o foro competente, onde que tramitará esse processo de falência ou recuperação judicial. Veja, é na justiça estadual, na justiça comum, não federal, então o federal não tem esse tipo de processo, mas sim na justiça estadual, do local do principal estabelecimento, que não quer dizer a sede, pode ser a filial. Entende o STJ, onde acontecem as principais atividades. O devedor, quando está lá no processo, né, se apresenta, ele diz, olha, as principais atividades acontecem em tal lugar, por isso que aqui é o foro competente, seja na vara empresarial ou na vara civil, se não tiver a vara empresarial, se for vara única, vai ser na vara única. Veja a previsão aqui do artigo 3º, traz que é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Está aí, local do principal estabelecimento. Quarto ponto, e esse é um artigo que cai reiteradamente. Bem, eu não sei o motivo, mas examinadores, eles têm amor por esse artigo, é o nosso quinto ponto e é o artigo, quer dizer, nosso quarto ponto e é o artigo 5º da lei. Ele traz uma previsão de não poder se exigir algumas coisas no processo de falência ou de recuperação. Ele diz assim, vamos ver primeiro, e eu quero que vocês coloquem 2 asteriscos nesse artigo, tá? Tamanha cobrança nas provas. Ele traz essa previsão. Não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. Inciso 1º, as obrigações a título gratuito. Inciso 2º, as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. E aí nós temos que compreender o seguinte, o caput fala, ó, não pode exigir do devedor. O devedor, você não pode chegar lá para exigir dele na falência ou recuperação. Ó, estou vindo aqui no processo exigir do devedor. Você não pode. O que que você não pode? Obrigações a título gratuito, né? Obrigações que não são onerosas, você não pode tratar lá na falência ou recuperação. Obrigação a título gratuito está fora, ok? Está fora, está excluído. E também não pode ser cobrada despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação ou falência. Exemplo, eu sou um credor, tive que contratar advogado, gastei com advogado, gastei com despesas para o processo, gastei com perito, gastei com, enfim, tive vários gastos para poder fazer essa cobrança. Você vai cobrar o seu crédito. O que você gastou por fora, você não pode fazer essa cobrança aqui na falência na recuperação judicial. Você não pode fazer isso. Não pode. Salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Eu tive que cobrar na justiça, gastei, paguei custas judiciais, então eu tenho meu crédito e eu tenho as custas judiciais. Isso eu posso juntar e cobrar custas judiciais nesse litígio que eu tive com o devedor. Aí sim é possível. Perfeito? Então, nessa primeira aqui, nesse bloco de dispositivos comuns, é do artigo 1º até o artigo 5º da lei. Pesa demais, cai muito essa parte nas provas e é o que eu peço a atenção de vocês para fazer essa leitura assim que terminar essa aula. Pessoal, muito obrigado.
e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!